Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast, esse canal, esse programa que nasceu pra gente falar de marketing, de comunicação e da vida sem firula, do jeitinho que ela é. Esse programa ele se chama O Marketing da Vida Real e eu sou a Camila Dalmédico, marqueteira, publicitária, de carteirinha, adoro fazer isso aqui e hoje... Quem me acompanha nessa mesa, dividindo essa responsabilidade, é esse cara que eu já estava com saudade. Jean Pérez. Eu achei que você não ia me chamar mais. Você tá lá em Goiânia todo dia agora? Pois é. Fazer o quê? Mas eu tava com morrendo de saudade. Tava, né? Nossa, e lá, enquanto eu comia uma pamonha, eu falava, pô, e a Camila, hein? Eu passava outra pamonha. Era difícil eu voltar, porque tinha muita pamonha. Mas eu tava com morrendo de saudade. Eu sei. Hoje vai ser muito bom, não e vai? Como não? Lógico que vai, sabe por quê? Esses dias aí. O quê? Que eu não tava. O que a gente fez? A gente encontrou Ana, a gente encontrou Carol, a gente encontrou Bruna Rosalém, que aliás... Ela não vai me falar que ela... Não, não me recuso. Bruna Rosalém. Eu não vou participar. Bruna Rosalém que substituiu a sua altura e olha que é difícil. Não vou participar. Olha que literalmente... Vai, toca vocês aí. Olha que literalmente é difícil. Então, já aproveitando esse gancho, estamos aqui hoje, além de Jean Pérez, com dois comunicadores. Que nós dois achamos não, temos certeza que são comunicadores aí, profissionais excelentes, que a gente adora trabalhar junto, que além de profissionais se tornaram nossos amigos aí de profissão, né? Amigos da vida, acho que posso falar assim também, são pessoas muito queridas pra gente. Bruna Rosalém e Alex Ferreira. Uau! Que beleza, hein? Que, pra quem nos acompanhou nos outros episódios, o Alex foi o apresentador convidado pro episódio da Padoca da Alma, né? Que a gente falou ali com a Gabi. E a Bruna foi convidada do nosso segundo episódio, que é o Papo de Vendedor. Foi convidada como apresentadora convidada. Foi convidada como apresentadora convidada no episódio Coisa de Mulher, com a Gabi, da Tedesco Motors. E no episódio da Ana, do CrossFit, do box, do centro de treinamento To Move. Não acho que e já está dava aqui pra... de novo. Pois é. Essa então, mulher. Não dá pra tirar já esse negócio de falar convidado? Não é convidado. Não é oficial, né? Jean, você não fica com esse ciúminho, não? Porque enquanto você tá viajando, eu tô aqui trabalhando no seu lugar. É viu? verdade. Então você me respeite. É verdade. Isso é verdade. Nossa, não, toca vocês aí. Você montou uma dupla sertaneja, Goiás? Tá compondo música? Rapaz, olha, não sei se... Eu ia falar que eu queria, mas não sei se eu queria, não. Não, mas Goiás tem... Alô, Goiás! Alô, Goiás! Tamo aí. E por que a gente tá aqui hoje, Jean? Hoje a gente tá aqui pra falar o quê? Sobre como se comunicar bem. Como se comunicar melhor, eu diria, minha amiga. Porque são comunicadores natos, esses dois. E esses quatro, você acha justo falar que somos bons eu acho que sim, acho que sim. Sem falsa modéstia? Não, acho que a gente tem que reconhecer que somos eu acho que quatro aqui hoje tem que ser de igual para igual, assim, um bate-papo. É um bate-papo entre quatro profissionais que vira e mexe, somos elogiados por nos comunicarmos bem. Pô, como você tem facilidade, como você se comunica bem. Pode ser. Né? E aí a gente já entra numa questão de, será que é facilidade? Ou será que a gente treinou para? Será que todo mundo consegue? Temos dicas para dar? Não. Você sabe que, enquanto você falava agora, eu estava pensando, porque talvez, me corrija se estiver errado, a Bruna é a única que não tem o background de comunicação, né, Bru? Tenho. Não, você não vem... biologia, não é que você... Isso, eu não sou... Não, isso, é de formação, não sou jornalista, né? Mas... tô aqui com o meu pai da comunicação. Eita! Coladinho aqui, ó. Padrinho? Eu não esperava, né? Mas, na verdade, eu era da biologia e eu caí de paraquedas na área de comunicação. Não, gente. Volta. Dando gatilho. Vai. Quando eu era criança... Comenta isso já anteriormente. Quando eu tinha uns... Nossa, agora eu vou errar a idade. Uns 8 anos... Eu fazia o jornalzinho pro meu bairro. É verdade. Foi uma brincadeira que durou anos. Só que daí eu esqueci isso da minha vida. Fui fazer biologia, fui fazer outras 1000 coisas. Eis que a biologia me jogou na comunicação novamente. E eu fui apresentar o programa do Bar Escola. Primeiro programa de TV. Nossa. Lembra, gente? Vocês trabalharam juntos?
Chegou. Sim e não, né? Acho que foi uma transição. Nem sabia disso, gente. Sim. Porque eu fui assessor de imprensa do Barco Escola por um período. Lembro. E a Bruna trabalhava lá explicando pra garotada. Mas estagiário de biologia. Como é que funcionava o barco, aquela conversa toda, né? Que legal. Tanto que quando eu fui pra começar nessa parte de comunicação, foi pra produzir o programa de meio ambiente. Seria como produtora de conteúdo relacionados à biologia. Mas daí me jogaram lá, na frente da câmera, faltou o repórter, vai você mesmo, entendeu? E a gente aprendeu assim, na raça. E aí teve um outro momento também que cruzou. Na CNT. Quando eu no saí, jornal, né? quando eu saí, Saudosa eu entrei. CNT. Porque a CNT ela voltou aqui no estado de São Paulo com produção local, né, em Americana, em 2015, se eu não me engano. E eu que voltei como apresentador da TV. Né? E só tinha um programa na casa, porque o resto era programação toda de igreja. E aí tinha um jornal da noite e mais uns boletins durante o dia. Só que a central da CNT no estado de São Paulo é Americana, que é a CNT Carioba, né? E aí eu fiquei, acho que, não sei, 6 meses, alguma coisa assim. Falei, não vai rolar. Ih, ficou pouco, por conta do pouco espaço de tempo de tela, né? E aí, nisso, você foi contratada, não foi isso? Fui contratada, sim. Aí a Bruna foi pra lá. Não sabíamos disso, não, hein? A Bruna entrou no lugar do Alex. Não sei Que se foi. troca. Foi? Eu acho que foi nessa... Não, acho que não. Teve uma intermediária. Teve uma pessoa no meio aí. Teve uma pessoa sim. no meio aí que ficou, aí depois a Bruna entrou lá também. Mas ele sempre foi referência pra mim. Eu tô sentindo que eu tô ficando velho. Não quis dizer isso. Pra quem não sabe, o Alex, ele é um profissional da comunicação, não só porque ele se comunica bem, mas porque ele é contratado por outras empresas para apresentar. Então, por exemplo, tem uma rede de supermercado que contrata o Alex para fazer as lives do supermercado. Uma farmacêutica que contrata o Alex para fazer, como é que chama? As convenções. Então, é aquela mestre de cerimônias que a gente chama, né? Que fica lá na frente para conduzir o evento, para chamar os palestrantes, para chamar os gerentes de produto. Então, ele é essa pessoa que ele tem que, muitas vezes, lidar ali com o improviso. Não só ele, né? Toda pessoa que vai fazer uma apresentação. Eu, por exemplo, como publicitária numa agência, tendo que apresentar uma campanha para um grupo, né? Para um gerente de produto, tendo que participar ali de uma concorrência de uma campanha. Tenho um script, né? Um roteiro que eu tenho na minha cabeça para fazer. Caso uma palavra suma da minha cabeça, caso eu esqueça do que eu ia falar, deu um problema ali no PowerPoint, deu um problema na apresentação, eu tenho que saber lidar e improvisar daquilo. Obviamente, tenho que saber do que eu estou falando, tenho que ter participado do projeto para poder ter esse jogo de cintura e saber falar como. E essa é a nossa primeira dica, né? Você tem que sempre estar com a mente, tem que sempre estar ligado. E para isso, eu queria que o Jean... pois não. falasse de um joguinho pra gente poder jogar aqui durante esse episódio. Pede pra Bruna. Não. Olha, eu já vou me justificar aqui, porque esse jogo veio pra me desmoralizar nessa mesa, tá? Vai me humilhar muito, mas enfim, explica você. Vai, Jean. Aí eu acho que é por isso que ele lançou esse jogo. Agora eu tô entendendo, viu? Essa rixa. Parece, né? O nome do jogo é A Vida é Como. 2 regras tem esse jogo. A primeira regra é, ao apontar e falar um objeto, a pessoa tem que continuar a frase com a vida é como objeto. E aí fazer uma analogia com isso. A analogia precisa fazer sentido? Não. A analogia precisa ser engraçada? Não. É só deixar realmente a cabeça funcionar. Essa é a primeira regra. A segunda regra é, ao final, todo mundo aplaude. Todo mundo, viu, seu Alex? Todo mundo. Por quê? Isso vai liberar a sensação de recompensa. A gente vai se sentir, todo mundo se sente melhor com os aplausos e aí fica mais liberado, a gente fica mais tranquilo. Beleza? Sim, beleza. Importante, o jogo está valendo durante o programa. E qualquer pessoa pode ir a qualquer momento... Colher! A vida é como uma colher. Às vezes côncava pra cima, às vezes côncava pra baixo. Nem
Nem sempre precisa fazer sentido, então. Eu imagino. Sentido acho que não vai fazer sentido nenhum. Nenhum, né? Mas tudo bem. É muito luxo. Sendo assim, eu acho que eu consigo improvisar. Jet ski! Nossa. Vamos? Jet ski? A vida é como um jet ski. Às vezes você tá em cima, às vezes você tá embaixo. Viu só? Às vezes pode até ser macabro. Tá tudo bem. Mas morreu, né? Já era. O que importa é que a mente tem que lidar com o improviso o tempo inteiro. Já aconteceu muita coisa errada contigo em evento? Cara, geralmente o TP cai. Alex, o que é TP? O teleprompter é aquela telinha que fica passando as palavras que o William Bonner fica lendo durante o Jornal Nacional. Às vezes o convidado esquece de entrar, aí você tem que entrar, né, na brincadeira. Eu acho que o ao vivo hoje com as lives trouxe uma proximidade do que só a televisão tinha para algumas pessoas. Hoje, as lives com estrutura de TV, como vocês têm aqui hoje, trouxe a possibilidade de mais pessoas terem as experiências que os apresentadores dos anos 80, 90, 2000 tinham com a televisão, de poder viver aquilo e os improvisos que a live permite hoje, né? Que eu sempre falo que parece que é tudo muito cíclico, né? Live não é mais do que um ao vivo de televisão, né? Sim. Então, eu acho que vira e mexe acontece, mas na TV eu acho que acontece mais porque todo dia você está fazendo um ao vivo, né? Uma live. Então, a possibilidade de acontecer alguma coisa ruim é porque você faz mais, né? E quais são as suas técnicas para improvisar? Um gerente não entrou, deu problema na internet, o cara que era convidado deu um pane ali, tá com um delay na informação. Se deu problema na internet, é o melhor, porque aí cai a live e cai o... Não, na internet do convidado. Na internet do convidado, agora, entendeu? se cai a internet do convidado... Aí você tem que segurar por um minuto ali. Eu sempre peço para o cliente deixar uma lista de situações que sejam importantes para ser falado caso aconteça alguma coisa. Então, assim, por exemplo, qual o próximo convidado? Por exemplo, então eu já tenho uma listagem de quais são os próximos convidados do dia. Ou seja, se preparar... Isso, você se prepara... O improviso ele pode ser preparado. O improviso ele pode ser preparado. O que, por exemplo, de repente pode acontecer, a live tá rolando ali... O convidado tá lá falando sobre o seu assunto e de repente caiu a internet dele e você tem que voltar rapidinho. Aí você tem que estar preparado já com a sua experiência ali de falar, o convidado tal, teve um problema técnico com a sua internet, daqui a pouco a gente volta. E quanto mais real, mais tivemos um problema, porque isso acontece. Que antigamente, nos anos 80, 70, 90, a televisão ela escondia muito as coisas, né? Tipo, tinha um cabo, aquele cabo não poderia aparecer, era tudo muito perfeito. Com a chegada da internet e mais pessoas fazendo, me deu a impressão que a internet virou uma verdadeira TV local. Porque pode tudo. Entendi, sim. Né? Pode tudo porque nem todo mundo tem uma estrutura que o Grupo Globo tem, ou que as grandes emissoras de TV têm. Mas todo mundo possui a vontade de fazer, né? E dá para fazer coisas boas sem ter uma mega estrutura. Legais, sem uma mega estrutura. E eu acho sempre importante que eu aprendi isso com uma situação muito chata, mas assim, porque eu não gosto. Eu acho que eu tenho a Globo muito como referência de qualidade. Mas, de produção, né? Tipo, de tudo, Mas... o fazer é melhor do que não fazer, né? Então, a partir do momento que você tem a ideia, que você tem essa possibilidade, ou uma parceria, ou um amigo que vai... Às vezes é perigoso dar mais certo desse jeito do que uma superprodução por trás. Que é o nosso exemplo aqui. Eu acho que conecta muito mais é o nosso também, exemplo né? aqui, Aproxima né? Eu acho que, assim, eu vou falar pra você que não. Não? Não. Porque Bacana. É isso. É Obrigado. isso. Valeu. Porque, assim, aqui você tem... uma mega estrutura. Uma baita estrutura. Porque você tem 4 câmeras broadcast, você tem a estrutura de mesa de corte broadcast. É que então, o primeiro assim, não foi assim, né? Talvez por então, isso. Assim, o piloto não foi assim. Hoje você tem microfone AKG e Sennheiser, quer dizer...
Isso é uma estrutura, né? Sala com ar-condicionado. Então, assim, isso hoje, se você pegar os podcasts da galera de São Paulo e tal, nada mais é do que uma sala com cenário e aqui o nosso cenário é iluminação e nós, né? Agora, se você pegar assim, o cara, geralmente, que o pessoal faz hoje, tem lá o StreamYard, 4 telinhas, o cara com o celular e o pau comendo tal, e aí passa a criança, chora e vira aquele auê, o cachorro late. Aí essa produção já não é tão... Mas como a internet possibilitou a todo mundo virar uma TV local, vamos colocar assim... Democratizou, né? Democratizou total. Então, tá valendo. Aí vai de você não ter medo de enfrentar a câmera e o que as pessoas vão dizer sobre aquilo que você está fazendo ou você está apresentando, né? Então, esse que é o grande Eu dou muito lance. valor aqui na estrutura que a gente tem. A Camila não... Eu dou sim, Camila senhor. sempre reclama, mas eu falo, pô, Paulinho... Ó, o Paulinho aqui, ó. Aqui, Paulinho. Só que assim, eu acho que tudo é uma... eu brinco que é a jornada do herói, né? O herói nunca começa batendo em todo mundo, né? Às vezes ele nem sabe que ele é herói, né? E a mesma coisa com programa de televisão, com podcast, às vezes com um livro que você está fazendo, né? Sei lá, qualquer coisa que você vai fazer, independente se é programa de televisão ou uma empresa. Às vezes, quantas empresas não quebraram para de repente chegar num ponto que o cara conseguiu fazer uma empresa, mas é que ele teve um montão de experiência até ele chegar no sucesso. E o apresentador de TV e os programas de TV é a mesma coisa. Nem sempre aquele que você faz primeiro que vai bombar, nem sempre o seu primeiro evento que você vai apresentar que vai ser o melhor, nem sempre a sua primeira apresentação para o seu chefe com PowerPoint e tudo vai ser a melhor. Provavelmente não, né? Então, assim, aí vai da sua autocrítica, da sua autoavaliação de falar assim, pô, eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar. Mas tem gente que não liga muito, né? O cara vai... Você passou uns perrengão, bro? Em frente de TV, assim ou nem? Sim, primeiro programa ao vivo. Até hoje eu peno um pouquinho na questão do improviso, né? Então, até lancei a brincadeira aí do jogo. Porque é claro que a gente tem que... Mas, assim, às vezes pega, né? E naquela época tinha a questão da perfeição, né? De que não tinha essa conexão, essa facilidade como nós temos hoje de que somos reais, né? Então, o primeiro programa ao vivo eu penei bastante, assim. Mas, assim, eu sempre faço piada das coisas, entendeu? Então, acontece, é real e tá tudo bem, entendeu? Eu sempre assumi, joguei no peito a falha. Então, nunca quis, assim, esconder. E acho que a gente aprende muito nesse processo mesmo. E faz parte. Porque nem todo mundo vai... No caso da Bruna, por exemplo, hoje você trabalha com vendas, não é? Nem todo mundo vai ser apresentador de TV ou nem todo mundo vai ser apresentador de evento. Sim, né? E é por isso que a gente trouxe... Mas ajuda. Exatamente. Né? Você ter essa facilidade de falar para a câmera, de repente, para você vender seu produto, cara. Né? Uma coisa aqui trazendo quase uma coisa de terapia aqui. Vocês... Deixa eu tentar formular isso na minha cabeça primeiro. No final do meu dia, eu me sinto muito esgotado. Particularmente. Eu uso de uma energia social muito grande. Certo. São 2 momentos. As pessoas que me conhecem, assim, tipo, superficialmente, acham que eu sou muito carismático. Tal. Quando a pessoa me conhece de verdade, que é o caso da Camila agora, Camila, mal é mal, eu respondo a Camila. E não é porque eu não gosto da Camila. Não gosto. Mas não é por conta disso. É porque a gente já tá num nível de amizade que eu sinto que eu não... A Camila é quase eu não preciso gastar energia social com a Camila. Sim. Entende? Ser legal, vamos colocar assim. Já posso ser eu. Tá. E daí, então você é falso com seus telespectadores, gente? Não, pois é. Esse é o ponto. E não é nem falsidade. Eu entendo que em algum momento eu entendo de comunicação e eu uso ferramentas de comunicação. Certo. Beleza? Minha pergunta para você é justamente sobre isso. Vocês se sentem usando ferramentas de comunicação em off também? Tipo, hipoteticamente com a sua esposa. Você acha que você usa de... hoje eu vou usar uma voz mais assim, ou vou jogar uma coisa aqui para que ela fale tal coisa. Na hora que ela tem que entender, eu falo bem grosso assim. Tô brincando. Eu tenho um negócio comigo que algumas pessoas com quem eu acho que todo mundo tem que ter pelo menos umas 5 pessoas com quem você converse e fala assim, pô, ficou legal isso daqui?
que não tem um interesse sim. financeiro ou de ego ou qualquer tipo de coisa para você falar, tá legal isso. Feedback genuíno mesmo. Feedback que você fala, pô... E também não pode ser seu pai com sua mãe, não. Você tem que ser... Não, de verdade. Pessoas que você fala, pô, esse cara aqui tem uma leitura legal. É crítico legal. o suficiente. Isso. E eu acho que tem um negócio que se chama naturalidade. E a pessoa que não consegue ser natural na frente da câmera... Provavelmente no dia a dia dela também ela não vai passar tanta verdade do jeito que ela deveria. Eu acho que tem isso. Porque assim, às vezes quando a pessoa... Sabe quando a gente bate o olho numa apresentadora ou num apresentador, ou numa pessoa no seu chefe, sei lá, você olha, de primeiro momento você falou, pô, que cara mala, né, meu? Nossa senhora, Deus amado. Aí o cara entrou na tela... Aí você fala, dá medo. Dupla personalidade. Como é que esse cara... E às vezes você trabalha com uma pessoa, você fala, mas como é que esse cara se transformou? Ser gente boa no ar porque aí várias pessoas que estão acompanhando ele no ar falam, pô, esse cara é super legal, essa cara é super legal, não sei o quê. Mas fora do ar, não. Então assim, eu já primo pela naturalidade. Eu também. O que você é no off... Você tem que ser no on. E o que você é no on, seja no off. Assim, o que você é no on, você tem que ser no off. Porque senão as coisas não vão convergir, né? Não vão casar. E aí que eu falo que você, no ar, automaticamente você vai selecionando quem vai te assistir ou não. Né? Quem vai se identificar, Quem vai se identificar com você. Porque algumas pessoas se identificam mais com o Faustão, outros com o Celso Portiolli, outros com o Luciano Huck, por conta... do jeito daquela pessoa se expressar, né? Geralmente quem é mais boca aberta vai gostar do Faustão. Pô, esse cara fala tudo mesmo, não sei o quê, tal. Né? Apesar que hoje muita gente acaba criticando ele, mas os caras nos anos 80, 90 era um absurdo de audiência, né? Então eu vejo muito isso. Você conseguir ser natural dos dois lados. É lógico que se você quer falar algo que você precisa tocar o coração de alguém, precisa... mais na emoção tal, você não vai falar do jeito que a gente está conversando aqui. Você vai... Que aí eu acho que são os tons de comunicação. Tom de voz. Que é importantíssimo a gente entender isso. Mas, fora isso, eu não acho que você, de repente, faz A no on e B no off. Aí, meu... É mesmo, cara. Eu acho que dá problema. E você também, Bruno? Pra mim também. O meu online é uma extensão do meu off. Então, é a mesma... E eu acho que isso que conecta. Que hoje, no que eu exerço de comunicação, me permite ser eu mesma no on, né? Então, claro que no passado tinha mais a questão de scripts que a gente tinha que seguir e tudo mais. Era uma coisa mais engessada, tudo. Acaba gastando mais energia, porque você não pode ser tanto você ali, né? Eu acho que mudou muito... o Alex vai me dizer melhor em relação a... Porque hoje eu exerço a comunicação de uma forma informal, né? Não sei se no formal é permitido ainda essa questão de você poder ser um pouco mais você. Porque na minha época era uma coisa mais engessada, né? Você precisa se atender. Ele é mais isso, eu tinha que me enquadrar naquele molde ali. Então, hoje, para o que eu exerço de comunicação, hoje sou eu. Desligo a câmera, eu continuo sendo do mesmo jeito. Entendeu? Então, para mim, é leve o processo. Vai muito da personalidade também, né? Não adianta você querer... que uma pessoa mais tímida, mais fechada, seja a época amargo no jeito de apresentar. Então, assim, às vezes você tem aquele repórter que ele é mais fechado. Ou apresentador, ou locutor, que ele é um cara mais fechado. E nem por isso ele é pior do que um cara que é mais aberto, que chega extrovertido, que chega abraçando os outros e tal. Então, assim, às vezes você tem uma matéria no meio do povo, você não vai pôr um repórter que é fechado, cara. Que você vai matar o cara. Entendeu? E eu acho que você também... Você vai conectar... Você vai conquistar o público com o seu jeitinho. Porque quando eu entrei nos programas de TV que eu participei, eu sempre eu vim na sequência de alguém que era muito extrovertido, muito comunicativo, e eu já era mais reservada. Então, assim, foi uma mudança postural muito grande dentro dos programas, mas que eu também conquistei meu público, entendeu? Então, acho que as pessoas vão sentindo isso. Acho que tem muito isso. Tem lá o Márcio Canuto, que é um jeito de fazer. Nossa, é um doido. Tipo, mas 3 níveis acima. o cara é 330 volts.
Mas, de repente, tem lá um repórter que não tem o seu nome, não é famoso nada, mas o cara segura. Mas hoje a própria EPTV, você observa o repórter já, de repente, encostando no entrevistado. Ô, minha senhora, tá? O buraco aqui tá complicado, tá há muito tempo. Ah, meu filho, sim, não sei o quê. Antigamente, cara, o cara só ficava de lado e era uma situação mais fria, né? Hoje eu acho que o vídeo, com a democratização dele, mostrou que ele pode ser mais quente, né? Pode ser mais vivo. Coisa que até pouco tempo a gente não via, né? Nas emissoras de televisão isso. Então, acho que o rádio te ajuda muito na improvisação. Meu primeiro emprego foi em rádio, porém, eu falo que a minha escola foi numa TV que fazia rádio ao vivo. Porque era uma TV local, só que a gente não tinha externa. Então, os programas eram tipo podcast, cara. Então, assim, sentava o convidado lá e pau na máquina, o telefone tocando. A Dona Maria do bairro tal, não sei o que, ligou. E era tudo de verdade. Não tinha fake, né? Então, acho que isso traz essa percepção de verdade, de naturalidade, que eu, no caso, levo pro evento, né? Então, assim, o evento para mim nada mais é do que um programa ao vivo, cara. Por mais que não esteja sendo transmitido. Então, eu tenho que dar um jeito de passar tranquilidade, passar... Segurança. Segurança. Eu acho que o carisma é algo... É difícil a gente falar da gente mesmo, né? É um negócio meio complicado. Mas você é carismático, Alex. Mas eu acho que o carisma é algo que meio que nasce com a pessoa. Então, assim... Carisma nasce com a pessoa. As pessoas brincam muito comigo quando eu vou fazer alguma coisa. Cara, parece que você tá falando com a minha vozinha. Parece que você tá falando, tipo... Parece que a vozinha gosta. Então, assim... Porque é o jeito que você aborda, né? Aquela situação. Então, acho que eu acho que o carisma em si você não treina. Isso daí não tem jeito, cara. Mas deixa eu te cortar. Resto, sim. Eu vou, assim... Observando vocês dois falarem aqui... Tenho vários pontos que com certeza o meu TDAH não vai permitir eu tocar em todos. Mas, assim, vários pontos que eu fui pensando enquanto vocês falavam. Primeiro ponto. Eu acho não. Tenho certeza que tem que ser sim como você é no on e como você é no off. É o que eu também acredito. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu divido a mesma opinião do... Jean. Esse é seu nome, né? Jean. Eu também me sinto muito cansada no final do dia. Não, eu tava pensando que bacana, todo mundo que por mais que um escroto. Então tá. Então quer dizer que eu não sou gente boa na vida real e ali nas câmeras eu falo: "Olá, seja bem-vindo". E aí na hora que eu vejo a Bruna, eu falo: "E aí, Bruna, beleza?". Não, mas acho que você doa muita energia, então é normal. Exatamente. É esse o ponto. Não é que seja gente boa ou não, porque tem a pessoa que é desagradável, a pessoa que é desumana e que na frente das câmeras ela usa uma carapuça. Aí nós estamos falando de uma situação. Mas tem gente que é assim também no dia a dia, ué. Sim. Mas eu tô falando que assim... Quer falar nomes? Mas eu tô falando assim, que a nossa profissão enquanto comunicador, e aí já vai uma outra dica. Quando você precisa se comunicar bem, quando você quer se comunicar bem, você se doa muito para a entonação de voz. Sim. Fazer parte, né? Então, igual você falou, vou falar de uma coisa que mexe com a emoção. O meu tom de voz, a minha entrega falando ali é diferente do que eu falar de uma coisa engraçada. Então, assim, eu tenho que me posturar com um tom de voz diferente e eu tenho que me preparar para aquilo. A minha energia ao falar de uma coisa emocional é diferente, né? Quando eu vou atender um cliente e vou falar de um assunto mais sério, a minha energia para me comunicar e ser uma pessoa precisa, educada, porém firme, também me exige uma energia. Quando eu vou fazer um story falando de uma coisa animada e eu não tô tão animada, eu tenho que estar ali e falar, não, vamos lá, agora eu tenho que, como diz a Bruna, estar com a minha melhor energia. Então é o tempo inteiro mexendo com uma energia. Mexendo com uma... Eu vi um estudo uma essa vez entrega, que né? falava da questão de que trabalhos que exigem que a gente tome decisões fazem com que a gente gaste muito mais energia e se sinta mais
sugado no final do dia. E a comunicação nada mais é do que isso, né? Nós estamos tomando decisão o tempo todo do que, tipo, o que eu vou falar agora? E eu preciso colocar então, querendo ou não, a palavra correta. Eu preciso traduzir o pensamento que eu tenho da melhor maneira possível para que as pessoas entendam. E quando eu sou o porta-voz de uma marca, e quando eu tenho que escrever ali um texto, uma redação publicitária, para vender a Padoca da Alma, para vender o meu podcast, eu tenho que... Em 1 minuto, por exemplo, que é o meu story ali, sem nenhum roteiro, sem nenhum texto, a minha cabeça tem que pensar o tempo inteiro para eu estar ali falando, você que gosta disso. Então eu tenho que utilizar de 1 minuto para empregar bem as palavras, num tom de voz certo, passar por uma história, né? Fazer um storytelling. Então isso demanda muito. Sim, a mas gente eu trabalha acho que com a cabeça o tempo inteiro. vai melhorando o processo, né, Alex? Com certeza. Vai se tornando mais natural, né? Em duas Com certeza. Eu divido em 2 situações. Assim, uma é o que a gente vai falar produzido. Macarrão. A vida é como macarrão. Você coloca ela na água quente e a gente fica molinho. Ai, desculpa, vai, volta. Eu acho que são 2 situações. Agora pra pescar. Vai. São 2 situações. Uma, que é o que você disse aí pra gravar um story. Não sei. Então, assim, você vai planejar aquilo, né? Pô, tem que vender a Padoca da Alma. Então, eu tenho que falar que é da Alma, eu tenho que falar que o pão de queijo dela é com queijo não sei da onde, que não sei o quê, que é mãos, não sei o quê. Então, assim, você vai meio que criar uma situação para aquilo. Eu quero que a pessoa que for falar, fale com um tom de voz assim, assim, assado. O cara tem que ser uma mulher, tem que ser um homem, tem que ser uma senhora, tem que ser... Aí você vai desenhar isso. Aí, ponto, é uma coisa. Mas aí tem a tiazinha que faz o cachorro quente, aí tem o tiozinho que tem que fazer a compra pro supermercado dele, tem o Paulinho aqui que tem que fazer as coisas da produtora, aí tem a vida real, que é todo dia o cara não tendo tempo para produzir muita coisa, para ele poder conversar com alguém. Então, que é aí que eu falo que é a naturalidade. O seu natural é o Jean, cara. Todo mundo sabe que você é gente boa, que você é um cara legal. Obrigado. Temos o corte. Sim, mas eu quero... Mas aí no seu dia a dia, você já separou na sua mente, no seu roteiro de pessoas, que é aquelas que você pode te falar, pô, não, mas aqui tá em casa, é tranquilo. É aquelas que você tem que produzir o roteiro para poder falar. Cara, não sei nem se é isso. Entendeu? Porque assim... Eu entendo, Jean. Porque assim, eu sei que você se doa mais com algumas pessoas do que para outras. Mas não que seja ruim ou não isso. Sim. Porque algumas você já tem mais segurança daquilo que você tá fazendo. Que nem, vamos pegar a Camila. Não respondi a Camila. Por quê? Você sabe que não... Tá em casa ali. Sim, a situação tá em casa. É a mesma coisa que uma coisa que você sabe fazer bem. Se você sabe, criar algo bem, você fala, pô, esse daqui eu vou deixar aqui que eu faço rapidão. Mas esse outro aqui vai demorar mais tempo para eu fazer. Então eu vou ter que gastar mais energia aqui para poder fazer isso. Então, assim... A gente pode falar que a comunicação é um treino? Totalmente. É totalmente treino. Porque eu me lembro a primeira vez que eu gravei um podcast com o Jean. Ela tá esquecendo meu nome hoje. Que Totalmente. Não, a primeira vez... Não que hoje eu não fique... Nossa, agora... Não, a gente fica um pouquinho nervoso na hora de começar, porque a gente não sabe qual vai ser o enredo e tal. Mas a primeira vez eu falei, gente, como que vai ser? Uma coisa muito nova pra mim. Agora já é muito mais natural. Eu tenho certeza que daqui a um mês vai ser mais natural ainda. Então, a comunicação é um treino. Só que você não pode se deixar levar por uma comodidade, isso? Pra você ficar cômodo, vamos colocar. Sim, certo? Porque o que acontece? Eu acho que excesso de confiança atrapalha. Atrapalha muito. Você viu como é que você fez a tua entrada hoje no programa? Foi ruim, né? Não. Foi boa. Desculpa. Mas você já viu a tua entrada Provavelmente foi parecida com a entrada que você fez em outros programas? Deve ter sido. Então, assim... Ela não se reinventa, né? Eu falo muito isso. Então, assim... o Jô Soares, por exemplo, a gente sempre via o Jô fazendo a mesma coisa, mas por incrível que pareça, era diferente, porque cada convidado era um. Então, o cara puxava algo pro doido daquele convidado, que
que já estava roteirizado na maioria das vezes, para fazer algo diferente. Que é o que, quando eu comecei, eu olhava o pessoal apresentando sem TP lá na TV, e falava, mano, como é que esse cara decora isso, velho? Tipo, você tá louco? E na faculdade, tudo TPzinho, não sei o que e tal. Aí, quando eu me vi na função dos caras. Falei, nossa, eu tô fazendo a mesma coisa que os caras faziam. E é gostoso isso, né? Sem TP, pô. Você te traz uma confiança, te dá credibilidade, né? Às vezes nem pros outros, mas interna, né? Você fala, pô, eu posso fazer. Ou quando você faz um evento que você não tá acostumado, você fala, não, pô, eu fiz, cara. Então eu posso abrir mais esse leque, né? Leque. Entrar então, assim, mais... Eu acho que esse é o grande lance. Você não ficar cômodo muito com aquilo que você sempre faz, para você sempre estar tentando trazer alguma coisa diferente, mas também não vamos querer inventar a roda. Também ninguém faz algo extraordinário todo dia, né? Falando em algo diferente, Jean... pois não. Antes de falar do que você bolou aqui... Pois não. Vamos pro café com alma? Eu tô com um pouquinho de fome. Pode ser, vamos. Esse momento tão gostoso que eu não participei de nenhum café com alma. Pois é. Eu participei no seu lugar. A Bruna fez as honras da casa. Eu estava aqui quando ela veio. Aí eu comi um pão de queijo, não. Comi o cookie. E falou assim, vou levar pro meu love. Levou? Quase foi de arrasta. Eu sabia. O café com alma é o momento onde a gente degusta essas maravilhas da padoca da alma. Beijo, Bibi. E a gente fala de coisas boas, coisas bonitas, coisas que alegram o coração, que dá aquele quentinho, né? Igual as coisas, os sabores da alma. Quer começar, amiga? Eu? Pois não, eu vou servindo você. Hoje temos iogurte natural, granola, pão de queijo. Pega aí, gente. Se vocês quiserem, tá pago já. Eu vou falar pra você que o que tem me inspirado vai ser clichê, que é um dos temas que a gente pode trazer pra mesa, sobre clichês na comunicação. Vai ser clichê? Vai ser clichê. Pois não, mas nem todo clichê, pra mim, é ruim. Uma coisa que tem me inspirado muito é conversar com as pessoas que eu tenho conversado nos podcasts. A Ana me inspirou demais no podcast dela, a Ana Flávia. Ana Flávia? Eu errei o nome dela? Ana Flávia. A Ana da Tio Move. A própria Gabi da Alma, quando ela fala que o mercado é uma folha em branco. Isso tem me inspirado muito, tem me... E só eu tô pegando mesmo, é isso. Então, não, você falou que vai me servir. Eu? Tá bom. Então, isso tem me inspirado muito. Eu tenho ficado bem feliz e espero que esteja inspirando outras pessoas também. Foi muito legal o papo com ela, né? Foi. Imagino você na mesa com ela, Jean. Deus sabe o que faz. 5 horas de podcast. Deus sabe o que faz. E aí, Bru, o que foi uma coisa que te inspirou essa semana? Gente, já que estamos falando de comunicadores, tem pessoas que eu começo... legal na rede social é isso, a gente conhece um outro lado dos comunicadores, né? Então, por exemplo, Marcos Mion. Não era uma pessoa que ele me influenciava enquanto ele estava lá só na TV. Não era alguém que eu me conectava. Mas ele mostrando o lado dele de pai, de família. Raul. Miguel ou Raul, filho dele? Raul. Coisa mais linda. Eu achei que... O ser humano foda que é. Fantástico, o Marcos Mion, entendeu? Então, e ontem, inclusive, ele postou... agora vocês vão ter referência de quando foi gravado e quando foi ao ar o podcast. Mas ontem ele postou a referência. Por que ele estava fazendo uma viagem... O filho dele, pra quem não sabe... O Romeu, é isso que a gente falou? Romeu. O Romeu, ele tem... Falaram Raul. Raul, a Camila me induziu ao erro. Você falou Raul. Você me induziu ao erro. Mas o Romeu. O Romeu, ele é autista. E o Marcos Mion fala disso de uma forma tão leve, sabe? Para pessoas como eu, que não tenho vivência disso, que não tenho contato e que... E luta pela causa, né? Isso, eu quero saber mais sobre o assunto, entendeu? Então ele fala para as pessoas leigas no assunto para a gente entender melhor sobre a situação e saber lidar também com o que acontece ao nosso redor. E de uma forma muito leve, assim, muito humana, sabe? Para que seja sempre o mais natural possível. Exatamente. Eu acho que isso, ele me inspira muito, assim, né, nessa questão. E tava muito fresco aqui na minha memória. Legal. Eu sempre que eu posso, mesmo que eu não vou ser vista, eu elogio
uma atitude dessa, sabe? Uma exposição dessa. Porque eu acho que a gente precisa... Uma mensagem pro cara, hein? Não, respondo lá no... lá no... Eu respondo na publicação. Ah, que legal. Comenta, você fala assim, né? Eu comento. Eu também. Sim, eu comento. Nunca Porque acho que a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar. Ai, que mentira, Jean. Sua? O que você me mandou? Assim, eu sei que você me mandou. Viu? Mas calma aí, eu não tô entendendo. É pessoal? Não, é o Jean. Quando ele... Também eu vou comer. Eu não fui servida. Não, agora eu vou comer um pão de queijo. Eu vou te servir. Não quero mais também. Alex, o que te inspira? O que te inspirou essa semana? Crossfit é igual a granada. Por incrível que pareça, eu com a minha digníssima esposa, Natália, paramos pra assistir aquele filme do Air Jordan, né? Da história por trás do tênis. Do logo, né? E ali, pra mim, tudo que aconteceu no filme, pra mim, se encaixou do que eu acredito na vida. É muito bom esse filme, né? Do que eu acredito na vida. Muito obrigada, hein? Corporativa, né? Na vida empresarial, na vida... você acreditar na sua ideia, mesmo quando outras pessoas não acreditam. Você conhecer daquilo que você está falando, porque o personagem principal, ele conhecia muito de basquete, e, pelo menos naquela situação do filme, que como foi apresentado, que eu já li algumas matérias que não foi tão daquele jeito, mas o filme mostrou que ele conhecia de basquete, entendeu o porquê o Jordan iria ser o que foi, né? Ou o que é, né? No caso, ainda. Um chefe, um CEO que bancou o que o que o seu colaborador estava pensando, porque eu falo muito do up-down, né? Eu brinco às vezes nas empresas, falo, viu, você não vem de cima, cara. Não adianta nada a gente ficar aqui no chão de fábrica batendo na cabeça. E não tem por que o CEO contratar um cara para ter aquele cargo se o cara não puder executar o que Exato. ele... Né? Então, assim, para mim foi muito legal. Assim, é muito legal esse filme. E eu, de uma certa forma, a mudança de paradigmas no esporte, né? Com a mãe do Jordan. Não, a negociação dela... Trazendo um poder de negociação absurdo. Então, absurdo. Assim, a visão, né? Às vezes a gente... Que é o que eu falo muito da minha área, e eu acho que a área de comunicação virou isso também. Eu discuto isso muito com o Paulinho aqui. A gente, às vezes, passa bastante tempo conversando sobre isso, porque a gente, às vezes, observa que a gente não dá valor no nosso olhar, cara. A gente não dá valor à comunicação, né? Não dá valor na comunicação. Ao quanto é difícil essa entrega. Não é porque é difícil, não é uma reclamação. O quanto de valor você traz naquilo que você vai oferecer, né? E você entender se o mercado está aceitando aquilo também. O quanto esse poder de improvisação que você tem, e não é uma facilidade, essa habilidade de improvisação, de conseguir bancar um evento ao vivo, é muito difícil isso. Só que tem pessoas que têm o mesmo poder que eu, vamos colocar assim, de falar. E você fala, pô, esse cara é legal, esse cara é bom. Só que aí, o valor que ele cobra pro mercado... Não é... Você fala, pô, mas esse valor aí não dá, cara. Não paga nem a gasolina. Então, acho que a valorização do seu trabalho e o seu poder de negociação, acho que é muito importante também colocar isso. E aí é uma técnica de comunicação, né? Que é uma técnica de comunicação. Você... Eu achei engraçado aqui. Foi na comida, você vê 2 taurinos calados, assim. Foda-se. Pode conversar isso aí. Agora eu fui servido, inclusive, pode falar. Você conseguir fazer isso é difícil. Você falar, custa 1.000, custa 2.000, custa 10.000, né? Aí vem um e cobra 300, 400. Porque a comunicação... Então, assim, você criar o valor que você fala assim, pô, o cara, aquela empresa quer o Jean porque... É o Jean que ela quer. Então, assim, criar esse valor é difícil, cara. É muito difícil. Sabe por quê? A comunicação não é um produto tangível. Então, eu vou ter o mestre de cerimônia X ou X. O mestre de cerimônia. E o mestre de cerimônia contratado, quem vai conduzir o evento, vai dar o tom do evento. Total. Então, não é tangível, só que se a pessoa tiver um pouquinho de discernimento ali... Ela vai saber que a pessoa que cobrou 300 e a pessoa que cobrou 3.000, não é à toa que está cobrando 3.000, não é à toa que está cobrando 300. Então, vai muito do contratante também ter essa noção, porque quem vai estar ali
carregando a energia, porque é uma energia. Eu tenho certeza que você termina um evento desse exausto. Você quer ir pro hotel e quer dormir. Você não quer sair pra jantar. Sim. A gente termina exausto. Sim. E é isso, não é uma reclamação de que a gente tá ali encenando. Não. Mas é uma energia que você coloca ali, porque você tem que estar energizando muitas pessoas. Tem que estar positivo, né? Às vezes é uma... Como a gente chama? Não é live, convenção. É uma convenção que você tem que estar ali chamando palestrantes e entregando energia. A última convenção que eu fiz foi das 8 da manhã às 6 da tarde, cara. E motivando o dia inteiro. E falando, gente, e aí? E a pessoa tá do outro lado querendo desligar. E você tem que estar ali. E não é porque você não é assim, mas o seu trabalho naquele momento é como comunicador, levantar e falar com o português correto, e no tom de voz correto. E na hora que você precisa entregar uma mensagem que é corporativa, de um corte de cartão corporativo, você tem que ter um tom de voz. E na hora que você vai premiar é outro tom de voz. Então, tem praticamente que pensar em muita coisa ao mesmo tempo. E a linguagem corporal. E você entender também se você faz parte daquilo que o evento tá... E até onde você pode ir para não passar do limite. Assim, eu, por ter trabalhado em várias situações, mas não porque eu quis, é porque aconteceu, né? Uhum. Então, apresentei programa para dona de casa, já apresentei jornalismo, já fiz programa de esporte. Então, assim, eu meio que... Minha carreira foi me levando sem muito rumo, assim. As coisas foram... experimentando de tudo. Eu fui experimentando várias situações de programas. Então, a hora que eu caio num evento, do que é? Agora, se o cara fala assim, tem que fazer um negócio meio de stand-up aqui. Opa! Não é minha praia. Já não é minha praia. Falou, cara, você tá vindo no profissional errado. Uhum. Você tem que ir em caras assim, assado, né? Uhum. Ou, de repente, preciso de uma locução. Mas... Como você quer? Quero algo mais falado. Beleza, se encaixa. Eu quero que você feche uma locução de um comercial. Sei lá, Volkswagen. Então, falando, não é minha voz. Falando assim, não é a minha que você vai contratar. Uhum. Você vai, não, tem mas que eu quero saber Cara, eu posso até fazer, mas... Não é recomendado. Não é isso que eu acho que vai encaixar legal pro seu material. Então, assim, a pessoa também tem que entender isso para quem está acompanhando também. Por mais que ela não seja apresentadora ou do ramo de comunicação, é um engenheiro que tem que apresentar um trabalho, um PowerPoint, também fala assim, será que se eu colocar muita coisa aqui eu não vou me perder? Então, porque eu sou, de repente, um cara mais tranquilo, mais centrado, será que, de repente, isso não pode me fazer perder o pensamento naquele momento? Então, vou fazer PowerPoints mais tranquilos e vou... E vou assim. Então, assim, é importante você se entender também. Não queira ser o que você não é. Não dá pra abraçar tudo, né? Porque aí complica. Bru, daí você é a mina do roteiro? Você precisa de roteiro pra funcionar ou não? Não, tem que ter, né, uma lista de ideias que você quer trabalhar. Mas não necessariamente algo já montadinho ali. Eu sou mais do improviso. Tipo, eu tenho que levar essa ideia... Na hora, o que vem na minha cabeça eu acabo falando. E tem muito isso, que nem pra quem tá começando, né? Que quer achar a perfeição do rolê ali, né? Uhum. Grava e não ficou bom, posta e sai, né? Porque senão a gente nunca vai estar feliz, nunca vai estar contente, sempre vai ver os erros. Né? Sim. Uhum. Então tem até uma dica que eu falo pra minha equipe, né? Posta, sai daquilo, vai fazer outra coisa... Depois você volta pra ver o que você fez. Porque senão você vai... Sim. Ou você não vai postar, ou você vai postar e apagar. Então, acho que, assim, a internet trouxe essa facilidade hoje da gente poder improvisar mais, né? Então, eu não gosto. Eu acho que quanto mais... real o negócio, mais conecta. As pessoas percebem quando é um negócio muito ensaiado, sabe? Eu não gosto. Então, poderia ser a dica, em vez de, vou escrever um texto, não. Mas, nesse vídeo, eu tenho que falar disso e disso. Tenho que falar desses temas. Sim, porque se você... Já aconteceu de escrever o texto, e aí a gente fica tão preso no texto, que uma palavra que a gente sai dali... A gente perde toda a linha de raciocínio, sim. Uhum. Então, hoje eu não vejo, assim, vantagem pra mim de fazer a questão do texto. Pra ganhar confiança, de repente, estudar mais sobre o assunto, tudo. Mas não querer a perfeição ali de fazer tudo igual você planejou. Nunca vai sair como planejamos. Porque pode sair melhor, inclusive, né? Sim. E geralmente acontece. Falava isso muito pra uma amiga minha. Você não conhece, uma amiga que eu gostei dela. Uhum. Aí ela falava assim... Mas você gosta desse amigo ou não?
Não gosto. Daí ela falava assim, ai, Carça, eu não... Como que ela falava? Ai, Carça, mas eu não... Eu tô feia. Nossa, isso me pegava demais. Eu falei assim, meu Deus do céu. Ela falou assim, ai, mas vai ficar ruim. Uma vez eu fui inventar de querer gravar com essa amiga minha. Amiga, não dá nem pra chamar de amiga, né? Aí, gravamos uma série, ela falou, não gostei de nada. Eu falei, posta, você não tem gosto. Uma que não é pra você. Então, você que tá me ouvindo aí, gravou, posta. Não é você que tem que gostar. Segundo existe uma grande possibilidade de você ficar melhor no segundo. E não espere que você vai ter um primeiro conteúdo vai ser incrível. Porque não vai. Não pode ser, gente. Sabe uma coisa que acontecia comigo na época da TV? Eu não gostava de ver o programa no ar. Sério? Que tá errado, né? Não gostava. Não, assim, aí assistia separado, né? Não, assistia separado, mas eu não gostava. Tipo, aí a primeira... Tipo, vou assistir com as pessoas aqui me julgando. Não, eu gostava de estar quietinha lá. Assistia claro... Pra se autocriticar todo momento. Autocriticar. Engraçado, eu fui um pouco diferente, assim. Eu já sempre gostei de perguntar. Paulinho, eu acho que é um dos caras que mais me falou das coisas que eu já fiz. Porque, assim, eu terminava o programa ou gravava alguma coisa, eu já ia no Cinegra. Eu sempre fui assim, cara. Eu fui no Cinegra, no cara que segura o assistente, o cabo man, o cara do som, o diretor de corte. Eu sempre fui o cara de terminar o rolê. Oi, irmão. Porra, fera, foi do caramba, tal, não sei o quê. Pro cliente também? Pro cliente também. Eu acho que você tem que ter esse feedback. Nos intervalos, né? E aí, quer que eu melhore em algum momento? Você viu que eu perguntei aqui? Tipo, é esse o caminho? Né? Alguma coisa. Eu curto isso, porque assim, de repente o cara tá com medo de falar alguma coisa pra mim e pode ser uma baita dica pra mim, cara. Porra, é verdade. Pro cliente eu não tenho as moral não, cara. Eu pergunto na hora, no evento, tô apresentando, cara, é essa pegada que você quer? Só não esquece de falar isso daqui. Pô, então ele tava com aquilo na cabeça. É verdade, porque eu já contratei o Alex como um mestre de cerimônia de um evento que eu tava fazendo. E ele vem no meio e fala, viu, e aí? É isso mesmo? Mais, menos? Eu tenho que saber. Entendeu? Às vezes você tem um diretor, que no caso aqui é o Paulinho. Tipo, Paulinho, essa pegada, essa daí mesmo, irmão, pode seguir. Não, tá muito, cara. Tá muito, desce um pouco aí, segura. Agora, então eu acho que você, lembra dos 5 amigos que... Sim. Do feedback genuíno. Do feedback genuíno. Acho que esse é de grande importância. De você... Pra você, de repente, porque quem que vai te dar um feedback legal? Quem que te grava? É o Cinegra. Quem que te controla, te dirige? É o diretor de TV ali. Quem que te paga? Quem que te paga? É o cliente. Quem vai te pagar de novo ou não? Te contratar de novo ou não? Então, se você não conversar com essa galera... É lógico que você tem sua autoconfiança, você tem todo o seu processo essa autocrítica, ali, autocrítica e tal. E o cara já te contratou sabendo de acordo com os trabalhos que você já fez. Mas eu acho que o backstage é mais importante do que o produto que tá no ar. E uma apresentação é diferente da outra, né? Totalmente. Porque se você for um puta de um mala... no backstage, por trás, no off, provavelmente você não vai voltar, cara. É verdade. Provavelmente, aquele apresentador é mala, ele queria morango, queria chantilly, queria estrela, não sei o que, tal. Aí chega um outro cara e falou, não, cara, tem um salgadinho, um pão de queijo aí, um só café. Preciso matar minha família. É legal também falar que tem a diferença da avaliação do backstage e do público que vai ver. Né? Cada um tem uma visão do negócio, né? Uma perspectiva diferente. Mas quando não sei se vocês são assim, mas eu sou muito assim. Se a energia ou a sinergia que rolou da propaganda ali, do momento, a vibe. Se a vibe ali... produção, isso extravasa, né? Foi fera. Você fala, porra, todo mundo entrou no clima, todo mundo saiu, putz, que do caramba. Provavelmente aquilo vai dar certo. Isso passa pro público. Provavelmente é muito real. Vai dar certo. Então assim, agora, se foi... o cara não foi legal. Pô, não gostei daquilo ali. O feeling, né? O feeling fala muito. Provavelmente, quando a galera for assistir aquele comercial, já vai com o pé atrás, vamos colocar assim, mas... Aí aquilo que ele mentalizou no dia da gravação, que ele... Ou no dia que você apresentou um trabalho seu aí na sua empresa, o cara guardou aquilo como um ponto negativo. Cara, isso é muito real. Provavelmente
isso vai ser apontado em algum momento. Isso é muito real. E Entendeu? é por isso que a energia que a gente fala da bateria social. Porque essa entrega passa. Sim. Se você se emociona Mas de verdade, natural. passa. Tem que ser natural. Tem que ser natural. Esse que é o grande natural. lance. Não, a emoção falsa queima. Aí é o contrário. Então, aí assim, não tente forçar uma emoção, porque ninguém é tonto. Se fosse pra dar uma dica assim, né? Cara, não tenha medo... De ser real. De ser real, ser natural, mas assim, não tenha medo de perguntar, e aí? Foi legal? Foi massa? Foi massa. Foi, tipo, esse é o tom que você quer do meu trabalho? Isso pra tudo, porque assim, se você tem um chefe que você... É lógico que você entende no seu dia a dia ali, se você... Pô, esse cara, posso chegar junto, posso conversar. Se o cara você não entendeu o que o cara quer, ou o cara não entendeu como você age... A comunicação já lascou ali, já não vai funcionar. Então, se eu não perguntar, e aí, é isso daqui mesmo? Não terminou com a Gabi? Da Padoca da Alma? Provavelmente você deve ter perguntado pra ela, Gabi, e aí? O que você achou? Perguntar para as pessoas certas, né? É o genuíno, lógico. Aí, automaticamente, você fez aquela pesquisa rapidinha ali e falou, deu certo. Provavelmente, as pessoas que vão assistir... Provavelmente a chance de dar certo é maior. Não é garantido, mas a chance de dar certo é maior. Então, assim, quando as coisas acontecem com naturalidade e você troca ideia com todo mundo, acho que facilita muito o processo. Jean. Oi. Uma dica sua para quem quer se comunicar melhor. Você sabe que eu fiquei pensando nisso que o Alex falou agora, eu tô até meio um pouco envergonhado. Por quê? Porque eu não peço feedback não, cara. Sabe? Eu não... Assim, você não pode ter receio daquilo que você tá fazendo. Porque é diferente. Você tá com medo, fala, pô, será que tá certo? É diferente do que você vir conversar. Cara, tá no tom, é isso daí mesmo? É essa pegada aí? Não, acho Entendeu? que faz total sentido. Total sentido. Você tem que ter confiança no seu trabalho também. Mas minha dica, amiga, seria essa de faça. Faça e faça de novo. E a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Me incomoda muito... Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria no tempo e faria tudo diferente? Não é porque eu me arrependo de alguma coisa. Mas é porque eu gostaria de saber qual seria o resultado se eu fizesse algo diferente. Entende? Esse é o legal da vida, né? Não é? E aí eu fico pensando nisso. Hoje mesmo eu estava produzindo um conteúdo mais cedo. Falei assim, puta, peraí, deixa eu tentar outro formato. E tentei outro formato. E não porque eu não tô contente com o que eu venho fazendo, mas eu quero... Caralho, deixa eu ver aqui se posso fazer outra coisa, né? Eu falaria isso, deixaria essa diquinha boba para vocês. Façam e façam coisa diferente. Na hora que você achou que tá bom, beleza, agora dá para mudar e fazer outra coisa, sabe? Ah, nossa, tô mandando muito bem agora no Stories. Bacana, vamos tentar Reels, sabe? Eu deixaria essa diquinha para vocês. Para eu fechar meu ritmo de dicas, vamos colocar assim, fez um vídeo em 5, tenta trazer ele para 4. Fez um vídeo em 4 minutos, tenta trazer ele para 3. Fez um vídeo em 3, tenta trazer ele para 2. Fez ele em 2, tenta trazer ele para 1. Fez 1 minuto, beleza. Né? O que você quer dizer com isso? De passar a mesma mensagem de maneira mais concisa. Limpa, mais né? limpa, mais Seja rápida, sucinto. mais sucinto. Porque hoje as pessoas estão cada vez mais Ansiosas e querem tudo rápido, não tem paciência para muita coisa. É lógico que se o conteúdo for legal, você vai segurando. Então, a partir do momento que você conseguiu, né, dividir, achar as partes mais importantes sempre, você vai conseguir ter aquela ideia na sua cabeça de diversas formas. Ela, como se fosse um VT de TV de 30, um testemunhal de 1 minuto, um vídeo de 2 minutos, um mini doc de 3, 4 e um doc de 5 minutos ali. Para que você realmente explana tudo que você tem que falar, você tem tempo, você tem tudo. Eu entendo o que você disse, mas eu sou contra esse sistema, sabia? Sim. Assim, particularmente, eu não sou a pessoa que vai no YouTube e coloca 1.5. Eu acho que a vida já é corrida demais. Total. Para eu precisar produzir conteúdo para mais corrida assim. Não, mas eu digo assim, às vezes o que eu tenho muito, eu gosto muito do pessoal do TED. Então assim, palestra no TED não tem que ser longa. Então, por isso que eu acho que você abrindo a janela, você consegue falar assim, pô, nesse lugar eu vou ter que ser rápido. Será que passar a mensagem. Porque assim, é possível passar a mesma mensagem em 1 hora e 15 minutos. Isso. Tenha conteúdo suficiente. Isso, tenha o conteúdo suficiente para 5, pra 10, para 1 hora.
mas saiba passar em 15 com a mesma Isso, com a mesma importância, com a mesma empolgação, com a mesma energia. Legal. Porque hoje tá tudo muito maluco, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, tô rápido, cara. Tenho 5 minutos pra você. Isso é foda, né? Entendeu? Já aconteceu comigo de cara falar assim, viu, tenho 5 minutinhos, me passa a ideia aí. Mas você fala, caramba, 5 minutos. Tipo, e você tem que explicar em 5 minutos tudo aquilo que você precisa fazer, né? E tem gente que não consegue. Você fala, são 5 minutos. Certo. Treine, né? Tudo é treino, como Muito a gente bom. comentou aqui. Entregamos, amiga? Quer mais falar? Eu quero dar a minha dica, posso? Pois não, por favor. Eu já tô Então tá. acostumado. Não, a minha dica Pois não. para a pessoa se comunicar melhor é a seguinte. Acredite mais em você. Abóbora. A vida é como uma abóbora. Redonda, laranja e com sementes. Nossa, Jean, essa você me pegou muito. Calma, agora... Meu Deus. QDH bateu. Sorvete. A vida é como a sorvete. Às vezes você chupa. Nossa, maravilhoso. Obrigada. Eu senti que eu fiquei um pouco ruborizado. Tá bom. Bom, volta, vai. Calma, o que eu tava Volta falando? ou corta? Volta. O que Acredite eu tava falando? mais em você. Uma dica pra você. A minha dica pra você que quer se comunicar melhor. Acredite mais em você. Seja autêntico. Ache o seu jeito de se comunicar. Não tente, porque a Bruna fala desse jeito e eu acho muito legal o jeito que ela fala. Você pode se inspirar no jeito que a Bruna fala. Sim. Se inspirar no jeito que o Alex fala. Se inspirar no jeito que o Jean fala. Se inspirar no jeito que eu falo. Se inspirar no jeito do Faustão, da qualquer pessoa que Ana você... Maria Braga. Se inspire sim. Pesquise sim. Veja mais referências sim. Mas o jeito de cada um é o jeito de cada um. E quando a gente... se conhece mais, e eu estou nesse processo, por isso que eu tô falando pra você. O Jean, enquanto falava da amiga que ele não gostava, que não gosta, enquanto falava da amiga que não gosta, que não gravava story, que não ia pra frente da câmera, era de mim, né? Então, assim, eu realmente era uma pessoa que eu via a câmera, me gelava, apesar de ser uma comunicadora. Então, assim... tente cada vez mais relaxar, ser você e achar o seu jeito de se comunicar. E treinar isso. Se inspire nas pessoas, mas ache o seu jeito. Porque quem tiver que se identificar com você, vai gostar do seu jeito e vai seguir essa maneira que você fala. Nem sempre vão te seguir, mas pode ter certeza que muita gente vai te admirar em silêncio. Isso, não sempre vão dar moral. É uma realidade. Mas por dentro tá ali, pô, esse cara é fera, ou essa menina é fera. E também vão falar mal, isso vão falar mesmo. Sim. Mas vão falar muito bem também. E você, outra coisa... contratante, preste atenção em quem você está contratando. Preste atenção em quem você está contratando dentro da área da comunicação. Como a gente já falou, é um produto intangível, mas é um dos principais produtos que faz... É o que dá a cara para o seu evento, é o que dá energia para o seu evento. Então, é uma outra dica que a gente pode dar. E que dá... E se você... O ritmo, né? Dá o ritmo. E se você é engenheiro, se você é... Ajuda aí, químico... biólogo, que tem que fazer... Tecelão. Que tem que fazer alguma apresentação. Tudo isso que a gente falou hoje serve para você também. Não tenha medo de se expor, porque só aparece e só consegue um pouco mais de espaço quem não tem vergonha de aparecer. Não, e a gente tá falando de apresentações, de ir lá na frente fazer apresentações pro público, mas a gente tá falando de se comunicar melhor. Eu vou pedir um aumento. Então, a dica da Bruna, eu tenho que ter lá um roteiro. Quando eu vou pedir um aumento... Bom, se eu vou pedir um aumento, significa que eu estou entregando mais do que foi combinado, porque estou me destacando. Então, eu não vou levar um texto para ler para o meu chefe. Então, na minha cabeça, eu tenho que ser conciso. Eu não vou pegar meia hora do cara. Né? Então, a dica do Alex no que eu poderia falar em meia hora, eu vou ter 5 minutos só com aquele diretor. Então, em 5 minutos, eu tenho que ter os pontos que eu tenho que abordar. Numa bateria social, numa energia que eu tenho que estar ali firme e forte, num tom de voz correto, confiante. Então, essas dicas lembrando que tudo comunica, né? Exatamente. Não é somente o que a gente fala, né? Mas nós estamos comunicando a todo tempo. A todo tempo. Então, todas essas dicas não é para um apresentador, também. Mas não é só para um apresentador ou só para a hora que eu vou fazer uma apresentação para um time, mas é na vida, é na vida.
né? E, enfim, é isso. E aí a gente vai falar de clichê, não falou. A gente pode fazer o próximo só E a de gente clichê. pode falar o outro, só então o clichê fica pro próximo. Não porque- perca, o próximo episódio falaremos sobre clichê. E outra coisa que eu ia falar com vocês, a gente tá aqui, ó, há 1h30 falando, entregando esse conteúdo, e você ainda não deixou, não clicou no like, não começou a seguir esse canal, por quê? Que te desculpa é essa? impede? Que vai cair a mão, vai cair o dedo. O que você tem contra o Jean? Que isso, gente? Vai, ô Velociraptor, para, clica aí no negócio. Eu, hein? Credo. Gente chata. É isso, esse é o Marketing da Vida Real, onde a gente fala de conteúdos reais, da vida como ela é, da comunicação, do marketing, do que a gente gosta, da nossa paixão, onde a gente traz convidados em que a gente acredita, que a gente gosta, apesar do Jean falar que ele não gosta, ele gosta, Quem que eu falei que eu não gosto? ele gosta. Ele gosta. E gosta. Muito obrigada, Bruna, por de novo estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, Alex, Valeu. por de novo estar aqui. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Podem convidar que a gente vem tranquilo, o cachê Mas é vem bom. só pela alma. O cachê é bom. Ah, claro. O cachê não. O cachê é sempre Valoriza bom. o passe. Entregamos? Tá entregue, em nome de Jesus. Então, beijo. Beijo! Obrigada! Valeu.